programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Que assistem a Cidade Ativa Online. Boa noite ao senhor, boa noite à senhora, boa noite àqueles que costumam nos seguir, aos que estão aqui pela primeira vez. Sob patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um programa Direito no Povo. O programa que tem a pretensão de esclarecer as dúvidas jurídicas ao vivo, feitas por você que está nos assistindo. Se tiver alguma questão jurídica, alguma ideia fixa, algum problema de ordem jurídica, aqueles problemas que você ou não fala para ninguém, ou se fala para alguém, essa pessoa te desestimula, não vai atrás disso, não vai dar em nada, tal, são dúvidas que, em geral, atormentam a vida de uma pessoa. Então, se você tem uma dúvida qualquer que está te apurrinhando, né? Manda a mensagem para o nosso programa que nós vamos esclarecê-la ao vivo, imediatamente. Se a questão for muito intrincada ou for muito complicada, a gente com certeza vai estudar o caso e a semana seguinte, no próximo programa, nós esclareceremos essa dúvida. Esse programa facilita a vida das pessoas, principalmente aquelas que não sabem que têm direito a ter acesso a uma consulta jurídica de forma gratuita, né, em qualquer município, em qualquer cidade desse país. Basta procurar a sede da OAB da sua região ou procurar o fórum do seu município, da sua região, que com certeza os funcionários colocarão à sua disposição um advogado para esclarecer essas dúvidas. Mas na impossibilidade de buscá-los, basta que vocês escrevam as suas mensagens com as suas dúvidas aqui pelo canal da mídia que você está usando para assistir o nosso programa. Tá certo? Muito bem. Ficou aí uma dúvida que foi feita diretamente para mim, através do programa. Eu ia esclarecê-la na semana passada, mas tive um compromisso de ordem profissional, não pude participar do programa. Então, vou responder agora. É uma dúvida do senhor Oswaldo. O senhor Oswaldo, o que aconteceu com ele? Um negócio muito interessante. Ele comprou um terreno para construir a casa dele. Ele comprou esse terreno de um loteamento formado já, com várias casas, um condomínio fechado, que tem até portaria. Porém, apesar de ser um condomínio fechado, é um loteamento, é um condomínio com casas mais, digamos, mais populares, mais simples. Não estamos aqui falando de um condomínio fechado de alto padrão, né, de alto padrão aquisitivo. Casas normais. O fulano que lhe vendeu fez um loteamento bem grande, cercado, com portaria, né, com funcionário na portaria, e vendeu um terreno. Só que esse terreno que o senhor Oswaldo comprou faz parte da última rua, dos últimos lotes da última rua desse loteamento. Muito bem. Aos fundos do lote do senhor Oswaldo, como dos lotes dessa rua que foram vendidos, passa um riacho. Né? E o que aconteceu? O seu Oswaldo, assim como seus vizinhos, já estavam aí no meio da construção de suas moradias, que estão construindo para morar, quando veio uma ordem judicial por um oficial de justiça dizendo que eles tinham que sair do lote, que eles eram invasores e que as casas que eles estavam construindo iam ser demolidas. Simples assim, não é? Então, o seu Oswaldo se apavorou, foi procurar saber, falou com
o proprietário do loteamento, a pessoa que vendeu esses lotes, né? E essa pessoa esclareceu que não, que era um engano, que era um processo judicial, que ele estava respondendo, etc, etc. E o seu Oswaldo, então, fez essa pergunta e passou a decisão da juíza de reintegração de posse, onde eu pude ver o número do processo. O que aconteceu de verdade? Vamos lá. Como eu falei, tem um riacho, não é? Ao final do lote comprado pelo seu Oswaldo. Do lado de lá, do riacho, é um outro proprietário. O que aconteceu? O proprietário do terreno, que fica do lado de lá do riacho, alegou que alguém, provavelmente o dono do loteamento, desviou o curso do riacho, não é? Enfim, vendeu os lotes. E aí o que aconteceu? A pessoa que comprou esses lotes, dessa rua onde o seu Oswaldo comprou, estava invadindo o terreno desse fulano que entrou com a ação, dizendo que havia desvio do rio, provando que era proprietário e, enfim, essas coisas. Pediu uma reintegração de posse e a destruição das moradias, dos lotes, enfim, como o do senhor Oswaldo. Ocorre que a pessoa dona do loteamento contestou a ação dizendo não, há um erro aí. Né? Juntou um laudo de perito, de engenheiro, para contradizer, para contrapor o laudo do proprietário do imóvel que entrou com a ação, dizendo não, o terreno, na verdade, foi adquirido por mim, eu fiz um loteamento, o terreno é meu, não houve desvio do riacho, etc, etc, etc. Muito bem. O seu Oswaldo comprou o lote, né? Vamos chamar aí do seu José, comprou o lote do seu José, a prestação, né? E faz 5 anos que ele comprou. Na verdade, 6 anos, vai fazer 6 anos que ele comprou esse lote, assim como todos os seus vizinhos. E está pagando a prestação com uma mensalidade de, se não me falha a memória, R$800 por mês. O dono, o pretenso dono das terras, o autor da ação, diz que é proprietário e diz que teve o seu terreno invadido. O fulano, o seu José, que montou o loteamento e vendeu, também entra na justiça contestando a ação, né, do seu João, vamos chamar ele de seu João, o autor da ação, dizendo não, o lote é meu, esse loteamento é meu, eu comprei de um uso capião, etc, etc, etc. Muito bem. O que é muito interessante, eu estou tentando aqui explicar, gente, em português, por isso que eu estou meio embananado aqui, porque eu não quero usar palavras jurídicas para que vocês entendam. Até porque esse caso, eventualmente, é comum a muitos outros, em todas as regiões do Brasil. O que acontece? O fulano que diz que teve as terras invadidas, ele está brigando pela posse. Eu sou proprietário, eu tenho direito à posse. E pediu uma liminar. Muito bem. Para você pedir uma liminar na justiça, você antes tem que provar que o esbulho possessório, ou seja, que a invasão, ocorreu em menos de 1 ano. Porque senão você não pode pedir liminar. Tá certo? No caso, o seu Oswaldo, como eu acabei de dizer, comprou há quase 6 anos o lote dele. Então ele está brigando pela posse. Por outro lado, o fulano que abriu o loteamento também diz que tem a posse do imóvel, que o imóvel é dele e quem tem a posse é ele. E contesta a ação. Quem sobrou nessa história? O seu Oswaldo. E, na verdade, gente, briga de posse não é briga de propriedade. Enquanto eles lá estão discutindo a propriedade, que pedaço é de quem na realidade tem a posse é o seu Oswaldo.
que o seu Oswaldo comprou o terreno, contrato de compra e venda, portanto ele tem um justo título, né? E tem a posse, ele está cuidando do imóvel, ele cercou o terreno dele, ele está iniciando a construção da sua casa. Então, quer dizer, ele está cuidando do imóvel como se fosse seu. Isto caracteriza a posse do seu Oswaldo. Então, na verdade, o que o seu Oswaldo tem que fazer? Tem que entrar com uma ação, é uma ação contra a ação do José e do João. Na ação em que João acusa José de ter invadido a terra dele, na realidade, os dois estão discutindo, dizendo que cada qual dizendo que a posse é sua, quando, na verdade, a posse é do seu Oswaldo. Então, o seu Oswaldo tem que entrar com essa ação contra a ação dos dois, e o nome da ação que o seu Oswaldo vai entrar chama-se embargos de terceiro. O que quer dizer isso? No Código Civil e no Código de Processo Civil diz o seguinte: quem sofrer ameaça, né, de turbação ou invasão em suas terras, em sua posse, ou em coisa que é sua, em processos de terceiro, tem direito a entrar com uma ação. Ou seja, ele tem direito de defender a coisa que é sua. Como ele comprou o imóvel, como ele comprou esse terreno, ele prova que é dele. Muito bem, vamos lá. Qual é o complicador disso? O João, que entrou com a ação, ele tem um título de propriedade, tem um registro de imóveis. O José, que vendeu o loteamento, não tem um título de propriedade. Ele prova que adquiriu os direitos vindos de uma ação de usucapião que já está no final. Então, assim, ele está brigando pela propriedade, mas para brigar pela propriedade você tem que ter a posse. Então, na realidade, ele fez um loteamento irregular. Esse loteamento irregular significa que, em termos de posse, está errado? Não, não está errado, porque a posse continua sendo do Oswaldo. Eu vou tentar explicar, porque esse assunto tem muito advogado até que nem entende. Ou você discute a propriedade ou você discute a posse. O que quer dizer isso? São institutos jurídicos de natureza diferente. A natureza jurídica da propriedade é uma, a natureza jurídica da posse é outra, e bem outra. A propriedade significa que o fulano tem um título e esse título serve contra terceiros, ou seja, serve para proteger a propriedade contra qualquer um que queira invadi-la ou que queira tomá-la. Falou, não, peraí, a terra é minha. Este imóvel é meu, eu tenho um registro aqui para dizer que esse imóvel é meu. Isto é propriedade. O que acontece muitas vezes nesse Brasil tão grande aí? O fulano tem um título de propriedade, de um terreno imenso. E muitas vezes esquece que tem essa propriedade, ou não liga para a propriedade, ou recebeu de herança e nem sabe onde fica essa propriedade. Ele sabe que tem um título, ele sabe que tem um registro, mas nunca cuidou da propriedade. Ele pode perder essa propriedade? Pode. Pode, através de uma ação chamada usucapião. Quem aqui já não ouviu falar da palavra usucapião? Não é? O que é o usucapião? É transformar a posse dessa pessoa que está no imóvel, utilizando esse imóvel como se fosse seu, há mais de, sei lá, se for uma área urbana, 5 anos, se for uma área 5, 10 ou 15 anos, ou seja, esse usucapião, ele adquire o direito, depois de um determinado tempo, ele adquire o direito de pedir na justiça o reconhecimento de aquele pedaço de chão que ele cuida há X tempo é dele. Então, por exemplo, na Constituição está dizendo lá, se você tem a posse de uma determinada propriedade por mais de 20 anos, você tem direito ao usucapião.
chama-se uso capião extraordinário. Extraordinário por quê? Porque está inscrito, está previsto na Constituição brasileira. Então, se eu estou num terreno, nesse terreno, eu construí uma casa, eu casei, eu tive filho, eu estou lá há mais de 20 anos, eu tenho o direito constitucional de dizer que aquele imóvel é meu. E a Justiça brasileira, por ordem da Constituição, por regra constitucional, tem o dever de dar a esta pessoa que está no terreno há mais de 20 anos o título de propriedade. Então vejam que a posse, muitas vezes, é muito mais importante do que o próprio título de propriedade. A posse, desde que não seja violenta, desde que seja antiga, desde que esteja sendo exercida como se o possuidor fosse dono, por mais de determinado tempo, ele adquire o direito de ser proprietário. É disso que estamos falando. Então, veja, o seu Oswaldo, ele comprou o imóvel há mais de 6 anos. Quer dizer, há mais de 5 anos. E tem a posse desse imóvel. E ele exerce a posse desse imóvel como dono desse imóvel. Ele cercou o imóvel, ele está no meio da construção da casa dele, ele vai sempre carpir o terreno, ele, enfim, cuida do terreno. Coisa que nenhum dos dois, que se dizem proprietários, fizeram ou fazem. Que dirá, então, o autor da ação, que tem uma terra e diz que foi invadido, e pede uma liminar. Mentiu, porque para pedir uma liminar ele tem que dizer que a invasão é recente. Também alega um desvio de córrego, desvio de rio. Não comprova o desvio de rio. Ele entra com um laudo técnico de um engenheiro contratado por ele, que foi contestado por um laudo técnico de um engenheiro contratado por quem fez o loteamento. Enquanto eles estão brigando pela propriedade, cada qual dizendo que tem razão, quem está exercendo a posse é o seu Oswaldo. Então ele é um terceiro interessado, por quê? Porque a discussão entre João e José pode acontecer, pode ocorrer que o seu Oswaldo seja espoliado do seu bem, espoliado do seu imóvel, sem nem saber por quê. Aí vão dizer, o mais comum é dizer, não, eu vou entrar contra o dono do loteamento, porque vendeu uma coisa que não é sua, mas como não é? Se ele diz na ação que é, apesar do João também dizer que é, e daí? O que vale é a posse. Eu dou um exemplo real, exemplo real. Em determinadas regiões, em determinadas circunscrição de registro de imóveis, e eu posso dar como exemplo a região de Itapecerica da Serra. Em Itapecerica da Serra, se vocês somarem a área que foi escriturada, dá pelo menos 4 vezes, a área escriturada é 4 vezes maior do que a área geográfica. Isso quer dizer o seguinte, que no mesmo metro de chão, no mesmo metro de terreno, pode acontecer de ter 3 ou 4, muitas vezes 5 escrituras sobre o mesmo pedaço de terreno. Entendeu? Chama-se sobreposição de escritura, sobreprojeção de matrícula. Né? E aí, quem tem razão nessa briga toda? Garanto para vocês, quem tem a posse, quem está exercendo a posse do imóvel. Qual título que vale mais? O título de quem estiver exercendo a posse. Se houver dúvida de quem é o proprietário, pouco importa. Ele entra com uma ação de uso capião e vai ele se tornar o proprietário do imóvel. Deu para entender, gente? O assunto é meio complexo, mas é assim que funciona. Então, seu Oswaldo, respondendo a sua pergunta, fique tranquilo, porque basta o senhor pedir para o seu advogado entrar com uma ação de embargos de terceiro, que o senhor certamente obterá sucesso nessa questão. Tá bom?
Muito obrigado por ter nos enviado a sua questão. Mário Barros, boa noite, tio Paulo. Que medida é dada ao indivíduo que viola uma menor? Mário Barros já nos assiste há algum tempo, ele é angolano, não é? Mário, infelizmente, nós temos uma legislação aqui no Brasil bem diferente da legislação da Angola. Eu não conheço a legislação da Angola, mas com certeza é um crime considerado hediondo, considerado bárbaro, um crime bárbaro em qualquer país do mundo, não é? Mesmo nos países em que não se respeita a mulher, como são normalmente dados os costumes, mulheres ou meninas menores do que 14 anos, o estupro é presumido, ou seja, a violência é presumida. Trata-se de um crime hediondo que aqui no Brasil sequer tem fiança. Não tem direito nem a fiança, nem a cumprir parte da pena em liberdade. Perde, basicamente, todos os benefícios de um crime comum. Em Angola eu não sei o que é, mas aqui a medida correta é cadeia, em qualquer país do mundo. Ainda mais a mulher sendo menor de idade. Tá certo, Mário? Espero ter respondido aí tua pergunta. Infelizmente eu não conheço a legislação penal de Angola. Não sei como é que faz. Roberto Ferreira. Roberto Ferreira, para quem não sabe, é o nosso patrão, hein, gente? Boa noite, meu doutor Paulo. Sempre recorrer de audiência. E aí, sabe tudo. Forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, Roberto. Obrigado por estar nos assistindo, por estar nos prestigiando. Bruno Delúcio. Boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. O senhor está muito elegante. Obrigado, Bruno. O Bruno está falando isso porque ele esquece de dizer sempre que é um grande apresentador, né, do jornal aqui da Cidade Ativa Online. Enfim, graças a Deus, para a Cidade Ativa, a Globo ainda não descobriu o Bruno, né? Mas ele é muito mais moço, muito elegante também, muito mais, como é que se diz? Me fugiu o termo da pessoa que fica bem no vídeo. Fotogênico, ele é muito mais fotogênico do que eu, né? Enfim, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo aqui. Maria Nunes, boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Maria. Como vai você? Tudo bem? Bom te ver por aqui, viu? Estela Gabriela, parabéns pela programação. Assisto todas. Obrigado, Estela. Que bom saber que você está nos assistindo aí mais uma vez, porque eu vejo sempre aí o seu nome aqui mandando mensagens para a gente. Muito bom isso, né? Fico muito contente, muito envaidecido de saber até que nós temos pessoas que nos assistem constantemente, assiduamente, né? Gente, o estúdio aqui está dizendo que nós vamos ter um intervalo, nós temos necessidade de ter um pequeno intervalo, e daqui a pouco eu volto, porque eu quero anunciar aqui uma novidade que está em estudo. Todos sabem que nós estamos em ano eleitoral, não é? E a Cidade Ativa Online está preparando aí um projeto político muito interessante. Já já eu volto para dar essa notícia para vocês, tá bom? Até já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto.
Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Com o programa Direito do Povo, pela Cidade Ativa Online, sob o patrocínio da RB Marketing Político. Repetindo, o programa que tem a pretensão de esclarecer as suas dúvidas jurídicas ao vivo e imediatamente. Ellen Soares, boa noite, doutor Paulo. A mãe da minha amiga quer tirar a guarda do seu filho por desavenças entre elas. Isto pode por lei? Bom, vamos lá. Parece, então, que, pelo que eu entendi, Ellen, desculpa, mas não está muito claro, pelo que eu entendi, a avó do menino quer tirar o menino da guarda, quer tirar a guarda do neto. Quer tirar a guarda da filha sobre o seu neto por desavença entre elas. Isso pode por lei? Não pode. Se a desavença for entre a avó e a mãe, não tem por que a avó ganhar a guarda do neto. Se for discussão entre vó e mãe. Não tem nenhum motivo jurídico para a avó requerer a guarda do neto. Tá? A avó pode pedir a guarda do neto para si, em desfavor da mãe? Pode. Depende da circunstância. O que, nesses casos, Ellen, o que é soberano é o interesse da criança. Tá? Segundo o Estatuto da Juventude, da Criança e da Juventude, existe nesse estatuto, nessa lei, existe uma soberania do interesse da criança. Ou seja, o que é melhor para a criança. Vamos chamar essa criança de João. O que é melhor para o João? Ficar com a mãe ou ficar com a avó? É claro que se a avó está pedindo a guarda do neto, é porque ela tem motivo para isso. E o motivo não pode ser a briga constante que ela tem com a filha dela, mãe do garoto. A briga tem que ser que a mãe não está observando regularmente os direitos do filho. Ou porque bebe, ou porque deixa o filho na casa de qualquer pessoa, ou porque sai à noite e deixa a criança sozinha, ou porque não põe o neto dela na escola, ou porque não tem condições de criar, etc, etc, etc. São nesse tipo de ação porque, para a avó pedir a guarda do neto, é porque alguma coisa grave está acontecendo. Agora, o que essa avó tem que relatar para o juiz não é uma simples discussão entre ela e a filha. Tá certo? Ela não vai poder chegar no juiz e dizer assim, olha, eu entendo que o meu neto tem que ser criado dessa forma e minha filha entende que ser criada de outra forma. Não pode isso. Entendeu? Isso o juiz não vai dar razão para a avó nunca. Isso é muito comum até, viu, Ellen? Mais do que você imagina, mas eu já vi alguns exemplos disso por questões religiosas. Veja você. Muitas vezes a avó descobre que a mãe, a avó geralmente evangélica ou católica, sei lá, radical, né? Vamos chamar de evangelismo evangélico radical ou católico radical, né? Fundamentalista, como diziam os islâmicos, né? Dizer assim, não, eu descobri que minha filha vai para macumba, que é isso, e leva meu neto, que é pior ainda. Então ela vai dizer isso para o juiz e vai dar risada. Vou, peraí. O filho, a mãe tem a guarda do filho e leva o filho para onde bem entender. Desde que isso não seja nocivo física e psicologicamente para o filho, está tudo certo. Né?
Então, Ellen, é difícil a avó conseguir a guarda do filho se o motivo da ação dessa avó for as discussões ou as diferenças de opinião entre ela e a filha dela, mãe do seu neto. Tá bom? Ellen, espero ter respondido a sua questão. Se for diferente essa questão, você manda mais uma aí. Stephanie Pereira, boa noite, doutor. Parabéns pela melhor explicação que já vi. Beijos de Portugal. Obrigado, Stephanie. Obrigado mesmo, de coração. Você que está aí na cidade do Porto, né, nesse friozinho aí, né, de final de inverno. Que bom. Zefinha Ferreira, boa noite. Boa noite, Zefinha. Tudo de bom para você, viu? Bom saber que você está nos assistindo aqui. Tá? Eliette Freitas. Boa noite, um abraço para todos do jornal Nimbu das Artes. Obrigado, Eliette. Outro abraço para você, viu? Que bom que você está nos assistindo aí. Tá? Vamos lá, gente. Como prometido, é assim. Como vocês sabem, nós estamos no meio não, né? Nós estamos no início de um ano eleitoral. Este ano nós vamos ter eleição para prefeito. Mas assim, candidato a prefeito, todo mundo sabe quem é, né? Pode ser a menor cidade do mundo, a maior cidade do mundo, todos conhecem os seus candidatos a prefeito. O que a gente pode dizer de candidato a vereador, né? Você que mora num município de médio ou pequeno porte, você conhece quem são os candidatos a vereador do seu município? Não é? Você sabe quais são as pretensões e os planos políticos do candidato a vereador do seu município? Aquele candidato que é famoso no seu bairro, por exemplo. Que plano ele tem para o município? O que ele pensa do município? Qual o conhecimento que ele tem sobre o próprio município? Será que ele pensa em ser vereador só para asfaltar a rua do bairro? Uma rua, ou aquela rua? Ou a rua onde ele mora? A rua onde você mora? Isso é o bastante para o município? Ou o município merece mais do que, durante 4 anos, o município talvez mereça mais do que o asfalto em determinada rua? Enquanto isso, vocês não podem esquecer que o candidato a vereador, se eleito, vai ganhar um dos maiores salários da cidade. A cidade vai bancar o teu vereador com direito a funcionários, com direito a gabinete, em muitos municípios com direito a veículos, motoristas, mordomias, etc, etc, etc. Né? É comum ver um vereador sair da condição de uma pessoa humilde para uma pessoa de classe média alta, depois de 4 anos. Isso é muito comum. Então, vocês precisam ter muito cuidado quando vão escolher os candidatos a vereador. Mas aí vem uma complicação, porque ninguém sabe quem são os candidatos a vereador de um município pequeno. Porque se você conhecer o fulano que mora no teu bairro, seguramente você não conhece quem mora no bairro do lado de lá. E outra, no teu mesmo bairro, pode existir 3, 4, 5, às vezes mais de 10 candidatos a vereador. Depende do partido que ele está. Então, assim, e tem um agravante, né, gente? Nas grandes cidades, nas metrópoles, existe a propaganda eleitoral gratuita, que é imposta aos canais abertos de televisão. Não é o caso de pequenos municípios que não tem canal aberto, não é? Nós não estamos falando aqui de uma cidade como Campinas, Guarulhos, cidades grandes que têm a própria emissora de TV, ou até repetidora de TVs abertas grandes, como é o caso lá da região de São José dos Campos, não é? Que tem sei lá, uma redistribuidora, uma filial da Rede Globo lá. Então, lá tem propaganda gratuita. Aqui não. Em pequenos municípios, não. Então, a RB Marketing Político, juntamente com a direção da Cidade Ativa Online,
estão trabalhando num projeto muito interessante para os municípios de pequeno porte. Que projeto é esse? O projeto tem como finalidade, como escopo, né, apresentar para a população de determinados municípios os seus candidatos a vereador. Nós não estamos pensando numa propaganda eleitoral daquelas que a pessoa fala 30 segundos e nem consegue dizer o próprio nome porque acabou o tempo. Não é isso. A pretensão da TV é fazer pequenas entrevistas com candidatos a vereador. Com tantos candidatos a vereador que nos procurarem. Não é? E nós vamos lançar um piloto, neste ano, nós vamos lançar como piloto, pelo menos faz parte do projeto, 3 cidades, né? Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Nesses 3 municípios, a TV Ativa Online vai procurar os presidentes dos partidos políticos da região, para que eles nos mandem a lista dos candidatos a vereador e também nos mandem os candidatos a vereador para entrevistas. E aí, na programação, no horário vespertino, nós vamos abrir espaços, uma vez por semana ou diariamente, dependendo da quantidade de candidatos que tivermos, né, para cada horário um município. Então você, que é dirigente partidário dos municípios, de que seja de que partido for, viu, gente? A Cidade Ativa Online, ela não tem preferência política nenhuma. O que ela quer é informar o seu cidadão. Informar politicamente. Aculturar, politizar a população desses municípios, a fim de que o bom candidato a vereador, seja conhecido pelos munícipes, seja conhecido pelos seus eleitores, e não somente por aquelas poucas pessoas do seu bairro, como é costume, em regra, é costume de pequenos municípios. Então você que é dirigente de qualquer partido político, nas cidades de Embu das Artes, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, procure a direção da Cidade Ativa Online. Mande aí uma mensagem, manda um WhatsApp, não é? Para que a gente possa, então, conversar sobre esse projeto. Tá certo? Com certeza, se amanhã você, cidadão do Embu, Taboão ou Itapecerica, quiser conhecer determinado candidato, entra lá no canal da Cidade Ativa Online, o canal do YouTube da Cidade Ativa Online, e procura lá pelo nome do candidato. Tem curioso? Tá lá uma pequena entrevista. Estamos pensando em entrevista de 4, 5 minutos, que é tempo suficiente para o candidato a vereador, não é? Falar para o seu eleitor, falar para o povo do seu município quais são os seus planos para aquela cidade. Por que ele quis ser candidato a vereador? Que relação ele tem com o município? Qual o conhecimento do município? O que ele acha que o município precisa? Né? De que partido ele é? Né? Qual a orientação política que ele tem? Qual o grau de educação que ele tem? Não é? Então, veja, é uma coisa muito interessante e, com certeza, será uma prestação de serviços para os munícipes. Né? E assim, muito provavelmente, não estamos, de forma alguma, eliminando a possibilidade desse projeto avançar para outros municípios de outras regiões do estado de São Paulo. Porque há cidades pequenas aí muito carentes desse tipo de prestação de serviço. Né? Porque, em geral, é assim. Em determinado município, fulano toma conta. Então, é sempre aquele prefeito, ou o indicado daquele prefeito, ou daquela determinada família, que indica determinados candidatos a vereador e ficam no poder eternamente. E o município continua do mesmo jeito. Com alguns poucos privilegiados, que tem asfalto, que tem escola, que tem posto de saúde, e outros bairros
às vezes nem tão afastados do centro, que não possui benesse nenhuma. Por quê? Porque lá reside, né, o rival político do prefeito. Então, será que é honesto isso? Será que é politicamente correto essa situação que 90% dos municípios brasileiros vivem? Há verdadeiros currais políticos por esse país, né? Nós temos exemplo aí do Rio de Janeiro. Esta família de deputado federal e conselheiro do Tribunal de Contas que foram presos agora, né? Um é deputado federal, o irmão dele é conselheiro do Tribunal de Contas, é juiz do Tribunal de Contas lá do estado do município do Rio de Janeiro, né? Acusados de matar ninguém mais, ninguém menos do que a Marielle Franco. Que é isso? Matar uma vereadora. E a acusação deve ser muito séria, porque eles estão presos. Fora o fato de que, junto com eles, está lá um delegado de polícia, que era o chefe da segurança pública do municipal, do estado do Rio de Janeiro. Veja vocês a gravidade da coisa. Ninguém é preso à toa, não. Ninguém é preso com uma acusação pueril, uma acusação sem fundamento. Ninguém é preso assim, né? Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação, com esclarecimentos muito importantes. Abraço a todos da Cidade Ativa Online, em Boa das Artes. Muito obrigado, Lúcia. Obrigado aí por estar nos assistindo. Gabriela Pérez, boa noite, doutor Paulo. Abraço de Ribeirão Preto. Boa noite, Gabriela. Tudo de bom para você, viu? Grande abraço, obrigado por estar nos assistindo. Traves Stana, boa noite, doutor Paulo. É sempre uma honra nos ensinando como a lei funciona. Excelente trabalho, doutor. Muito obrigado, Traves. Obrigado mesmo, de verdade. Então, gente, continuando aqui. Muito provavelmente, nas próximas semanas, nós, da Cidade Ativa Online, vamos, então, lançar oficialmente este projeto, dependendo, evidentemente, né, da receptividade que nós eventualmente tenhamos com os dirigentes do partido desses 3 municípios que servirão de piloto. Tá bom? Eliette Freitas, nossa, achei perfeito. Essa é a ideia de apresentação dos vereadores e suas propostas de trabalho. Obrigado, Eliette. Tomara que funcione, eu também acho bem bacana, viu? Vicky, boa noite, doutor Paulo. A Vicky é do Chile, está nos saudando, dizendo que tem muito prazer em ver a Cidade Ativa Online, o nosso programa Direito do Povo. Muito obrigado, Vicky, por nos acompanhar dessa programação. Pedrinho de Brito, boa noite, família. Cidade Ativa Online, ligado no programa. Parabéns, um abraço, Belém do Pará. Ô, Pedrinho, que legal. De longe, de violão, muito bom. Regina Maria Ferreira, boa noite, doutor Paulo, e toda a equipe da TV Online. Boa noite, Regiane. Muito obrigado, viu, por estar nos assistindo. Depois da próxima, que você mandar um recadinho, diz da onde você está nos assistindo, viu? É sempre importante para a gente saber onde anda o nosso programa Direito do Povo. Então, gente, olha assim, repetindo, nosso projeto ainda está em estudo, para saber a viabilidade política e a viabilidade jornalística é indiscutível. O que a gente quer saber é da receptividade dos partidos políticos. Porque, não se iludam, tem muitos partidos políticos que têm até vergonha dos seus candidatos. Porque convidam determinadas pessoas para serem candidatos porque eles têm obrigação de ter determinado número de candidatos. São pessoas que eles sabem que não têm condições de se eleger, que não têm grandes projetos, mas ele tem que cumprir, digamos assim, uma tabela partidária, até para fazer jus às verbas da nacional do partido, da direção nacional do partido, para mandar para o município. Então, tem partido que tem muito dinheiro e que, no entanto, apesar, digamos, de ter 100 candidatos a vereador, distribui dinheiro para 10 ou 15 candidatos. Os outros
ficam atrás de doação e muitos até, coitados, gastam o próprio dinheiro. Regiane manda aí, então, a informação de que está nos assistindo de Embu das Artes. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado mesmo. Então, aí, a Regiane, que é do Embu das Artes, procure aí o político que você conhece e fala desse nosso projeto. Nós vamos querer saber da receptividade dos partidos políticos para efetivamente lançar esse projeto que, acredito, é inovador, é inédito no território nacional e o que é melhor, uma boa notícia, uma melhor notícia ainda para o próprio candidato. Ele vai poder gravar o seu programa, vai poder ter o seu programa num pendrive ou no próprio telefone. Além do fato de que ele vai ter o endereço dessa sua entrevista. Ele pode dizer para o seu eleitor, você quer me conhecer? Beleza. Clica lá no canal do YouTube da TV Online e vê lá a minha entrevista. Você vai ver quantos projetos eu tenho para você e para o nosso município. Então, gente, é isso. É o recado que eu queria dar. O programa de hoje está chegando ao fim por absoluta falta de questionamento do nosso público, que não mandou tantas questões jurídicas essa semana. E eu admito que a pergunta que eu respondi do seu Oswaldo era especialmente complicada e usou muito tempo nosso, né? Portanto, assim, eu deixo vocês aqui até a semana que vem com 2 missões. A primeira missão é falar para o amigo, para a amiga, para o vizinho, que se eles tiverem dúvidas jurídicas, que mandem a sua mensagem na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, mensagem escrita diretamente no programa Direito do Povo, que terá o seu esclarecimento jurídico ao vivo e imediatamente. Tá certo? A segunda missão é procurar aquela pessoa que você sabe que vai ser candidata, para que ele converse com o seu dirigente de partido, para que o dirigente de partido procure entrar em contato com a TV Ativa Online, para que, enfim, combinem com o nosso presidente da TV Ativa Online uma maneira de fornecer para a TV Ativa Online candidatos a vereador a fim de serem entrevistados, com o intuito de bem informar os cidadãos de seus municípios. Especialmente como piloto, estamos falando aqui dos municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Tá bom, gente? Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imensinar. A falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você.
Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.